E aí, de boa? Aqui é o Mink e essa fofa é a Zaira. E hoje a ideia do vídeo é transformar ela num personagem de um jogo. Pois é, vem ver como é que ficou. Aqui em casa temos duas gatinhas, a Zaira e a Phoebe, com personalidades completamente diferentes. E foi reparar nisso que uma ideia veio à mente. E se elas fossem personagens de um jogo? Pois é, minha ideia é desenhar as duas imaginando elas como personagens de um jogo, sabe? Com suas respectivas classes, como em um jogo de RPG. Nesse vídeo, o foco vai ser a Zairinha. E sério, não tem nada a ver com favoritismo ou o fato dela ser um grude comigo. No próximo, eu prometo que a Phoebe aparece. Como eu nunca tinha feito uma ilustra nessa pegada, eu precisava entender como representar ela numa ilustração mais estilizada. Então eu comecei aquecendo, rabiscando diversas expressões e com certeza você já reparou, não tem nada de feminino nesses testes. Pois é, até parece que cada expressão na real é uma de um gato diferente, né? Mas fica até o final que eu garanto que a finalização vai salvar muito. Mas assim, como teste, funcionou super porque eu já consegui perceber onde eu teria mais dificuldade, pontos de atenção que eu tinha que estar corrigindo, então foi um ótimo aquecimento. E falando um pouco da Zaira, quando essa ideia veio na minha mente, eu já sabia mais ou menos como é que eu queria representar ela. Em um jogo, ela com certeza seria uma espécie de caçadora ou mercenária. Ela é muito assustada, muito medrosa, mas quando ela tá na zona de conforto ou quando alguém invade o território dela, a gente brinca que ela se transforma e vira a gatinha mais selvagem aqui da redondeza. Ela sempre traz inseto pra dentro de casa, o que é péssimo pra mim que tem fobia. E uma única vez ela conseguiu pegar um passarinho e ainda bem que a loura viu e conseguiu salvar das garras dela por pouco. E ele passou bem, deu tudo certo. Mas por isso nos rascunhos eu já trouxe alguns elementos desse comportamento dela, dessa personalidade, né? E a partir daí a ideia foi toda essa. Uma caçadora que é paga pra bater criatura nos ermos. A galera contrata ela pra caçar certas criaturas. Vibes um The Witcher da vida. E novamente eu tava nesse desafio de tentar trazer os traços femininos e de gato, porque várias vezes eu achava parecido com um lobo, com uma raposa. Mais uma coisa eu já aprendi: não abandone uma ideia no começo, o processo salva. Esse definitivamente foi um daqueles desenhos que eu fui aprendendo e ajustando muita coisa enquanto eu fazia. E a partir daqui a gente entra numa das minhas partes favoritas, que é a line art. Nesse ponto muita coisa já estava ajustada e a personagem já estava tomando forma. Os detalhes que eu mais enfrentei dificuldade foi esse formato do rosto e dos olhos, vocês vão ver que muda bastante durante o desenho, que eram os elementos que deixavam ela feminina, que davam esses traços de gato mesmo. E aqui eu já tinha acertado um pouquinho mais, já tava curtindo. Design de personagens é uma das minhas maiores paixões nesse mundo dos desenhos, principalmente por essa parte de traduzir histórias em elementos. Eu peguei a ideia dela quase ter abatido um passarinho e coloquei uma ombreira ali como um troféu de uma das caças dela, já que nessa versão não tinha loura para salvar o passarinho. Além disso, toda essa cena é baseada na ideia dela ter acabado de abater esse inseto, arrancado a cabeça dele para provar que o trabalho estava feito. O sabre na mão dela também fiz baseado nessa ideia de troféu que os caçadores colecionam, sendo uma arma feita de garras desses insectoides, sabe? E eu construí o personagem todo ao redor disso, dessa ideia dela ser essa caçadora implacável, dessa figura misteriosa. Então, gostei muito de toda a composição de como as peças foram se encaixando. E uma das coisas que eu gosto de fazer com os meus personagens é ficar imaginando a história deles, como é que eles vivem, qual é a personalidade, pensando em cenas mesmo, sabe? Quase como se estivesse imaginando um episódio de um anime ou uma cena de um filme. E em alguns casos é legal até botar no papel, e foi o que eu fiz com esse personagem aqui. Antes mesmo de eu começar a rascunhar, eu já tava tirando algumas ideias da mente e criando umas ceninhas em texto, mini historinhas. E eu vou deixar uma delas no final desse vídeo, pra quem quiser ver, mas só deixando essa dica porque me ajuda demais a criar os meus personagens e quem sabe te ajude também. Ah, e se você assistiu os vídeos sobre as minhas referências, viu que eu comentei muita coisa lá e já tô aplicando aqui. Sério, aquele exercício me ajudou muito. Se você não viu o vídeo, vale a pena dar um confere. Desde que eu comecei essa ilustra, eu já tinha intenção de fazer uma composição com mais elementos. Era a ilustração principal e mais alguns outros desenhos juntos pra compor essa ceninha, né? E eu optei por fazer a expressão dela mais tranquila, pra ter essa dualidade dela em combate mais feroz ali no serviço, e ela mais plena, mais tranquila. Além disso, eu também dei mais destaque pra essa espada, que eu queria muito pintar ela com mais texturas que já você vai ver. E é isso, a line art praticamente pronta, a composição da personagem é essa, e agora vinha outra parte que é também desafiadora, que é a parte de começar a pintar, mas poxa, foi um processo super legal, gostei bastante de como é que foi construir a pintura dessa personagem.
E assim, como eu falei nos outros vídeos, colorir ainda é uma novidade pra mim. Eu tô trocando o processo a cada desenho, sempre testando uma coisa ou outra pra ver o que eu gosto mais. E nesse desenho aqui eu sinto que fluiu bem, porque foi uma parte que eu consegui progredir rápido, eu investi bastante tempo construindo a personagem. Colorir veio pra ajudar a finalizar, trazer ao mundo essa ideia, né, desse acabamento final que, pô, não tem como sem as cores. Eu tava no processo de construção da personagem sofrendo, tentando deixar ela parecida. E assim, na hora que eu cheguei nesse ponto e coloquei as cores principais ali, pintei o rostinho dela e os olhos de azul, já transformou completamente. Eu já fiquei super feliz. Falei, caraca, beleza, tá próximo. Dá pra lembrar que é ela. E eu comecei a colorir também os outros elementos, né, da personagem. E assim, eu tinha na cabeça como seria a cor da Zyra, né? Era fácil de representar. E o inseto, que eu queria que fosse verde. E aí eu pensei, pô, eu vou partir do ponto de que dá pra fazer uma composição legal ali com o marrom da personagem, o verde do inseto e umas tonalidades de azul e roxo pra combinar com os olhos da personagem. Mas eu não tava curtindo. Eu testei bastante ali e, sei lá, pra mim não tava encaixando tanto com essa natureza sombria que eu queria pra mercenária. Até que eu testei a cor preta e vermelho. E aí eu falei, nossa, é isso. E você já deve ter percebido esses elementos de rosa na roupa e na fivela. Se não pegou referência, o nome dela é Zyra, em homenagem a uma personagem do LoL. Eu jogo há muitos anos e a Loura, depois que a gente se casou, começou a jogar também. E coincidentemente ela adorou jogar com a Zyra, que era a minha personagem favorita. Eu juro que eu não induzi ela. E quando a gente adotou a Zyra, a gente colocou esse nome em homenagem à personagem. E como ela tem relação com plantas, espinhos, eu decidi adicionar alguns elementos de referência. E como eu falei, pra mim essa é a parte que eu mais me divirto e que mais me motiva a desenhar. Adicionar esses detalhes e construir o personagem onde tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então, pô, encaixou tudo perfeitinho. E caminhando pra essa finalização, eu tava já adicionando luz e sombra para dar essa profundidade do desenho. E aqui eu brinquei bastante com os modos de mesclagem das camadas do Photoshop ali e com a opacidade, né? E eu adicionei uma iluminação um pouco mais quente para combinar com essa paleta. Então ficou numa vibe ali meio fim de tarde. E a partir daí foi isso, adicionando detalhes nas roupas, dando alguns acabamentos que fazem toda a diferença, por mais que sejam detalhes pequenos, né? E falando nisso aqui, eu acho que a gente vai para as cerejas do bolo, que é a textura, esse acabamentozinho na espada e no inseto, que eu acho que deu um volume super legal. E eu tava sentindo falta de algo para deixar a cena um pouco mais viva, então colocar o sangue pra mim foi algo que fez todo sentido no final dessa peça, porque deixou a cena tipo no momento da ação. E pra mim, pô, fez toda a diferença colocar essas manchas na pata, no braço ali, escorrendo um pouco da cabeça e na espada também, né? Então, pô, pra mim fechou bem a composição. E eu sou muito disso, de ouvir essa vozinha que vem e fala, e se tivesse um sanguinho? E se tivesse tal elemento? E acho que é legal a gente ouvir isso, colocar, porque sempre vai agregar. Então, esses insights que vem enquanto a gente tá fazendo o desenho valem muito a pena, né? Pois é, e o nosso desenho começou assim e terminou desse jeito. Caraca, mudou demais. Eu espero que você tenha curtido, deixa um like aí se gostou do resultado. E já se inscreve no canal, porque como eu falei, vai ter a parte 2 desse vídeo desenhando a Phoebe e vai ser completamente diferente, já adianto isso. E como prometido pra galera que fica aqui até o final, eu vou deixar aqui a mini historinha que eu criei pra personagem, que me ajudou muito durante todo esse processo de gerar ideias a respeito dela. Eu espero que você curta, só dá um pause aí pra ler. E é isso, vamos que vamos, e até a próxima.